E aí, pessoal, como vocês estão? Depois de um grande ato aí, né, carnaval e tudo mais, a gente volta aí diretamente de Zolder, 1976, o outro circuito belga que eu acho que vocês conhecem, né? A fama dele, infelizmente, por tirar a vida de um piloto lendário, né? Mas isso é uma outra história. Bom, nesse meio tempo, né, a gente viu a corrida de Jarama, onde o James Hunt venceu, mas foi desclassificado. Posteriormente, esse resultado seria retornado a ele, mas ainda não. Aqui em Zolder, a desclassificação do Hunt permanece, né? O Lauda também já estava recuperado da lesão dele, né, de costela, devido ao acidente com um trator lá, com um Lamborghini, né, que ele se meteu a dirigir Lamborghini, né? E depois do trauma, né, da exclusão de resultado em Jarama, a McLaren ela não queria correr risco algum, né? Ela estava realmente com o regulamento debaixo do braço, né? Uma das novas exigências falam que a asa traseira tinha que ser ligeiramente avançada, né? Permitido que os radiadores de óleo fiquem posicionados entre o radiador de água, né? Isso aí seria algo um tanto quanto fatal na corrida para a McLaren, especialmente para o James Hunt, né? Mas a McLaren aí queria fazer de tudo para ter realmente não ter nenhum problema técnico, né? Para não ser desclassificado, já que ela estava realmente no olho do furacão, né? Pela disputa com a Ferrari mesmo, né? Assim, a disputa entre o Hunt e o Lauda estava ferrenha em pista, mas eles eram muito amigos, desde a Fórmula 3, desde categorias de base, então os caras não estavam um com o outro, assim, Senna e Prost, vamos dizer assim, eles eram realmente amigos mesmo, né, mas estavam disputando o campeonato, né. A Tyrrell também veio com o P34 para os dois pilotos, né, aposentou o 007 velhíssimo de guerra, né, um couraçado lá, então tanto o Depailler quanto o Scheckter estavam com os dois carros 6 rodas, né. Então, realmente, todo mundo já estava bem atualizado nessa pista, né? E Zolder é uma pista um pouco complicada, porque ela não é tão larga assim, né? Ela é bem rápida e vamos dizer assim, não tem uma largura ideal, assim. Os carros de hoje da Fórmula 1, por exemplo, em Zolder, seria impossível ser pilotado lá, né? É uma pista bem difícil, trechos muito de alta, né? Desacelerações brutas também, né? O piloto realmente tem que ficar muito atento e tivemos alguns incidentes, um incidente especial com uma certa gravidade, né? Que vamos observar ao longo do review da corrida, né? A classificação, né? Tivemos algumas surpresas aí, né? Foi um tanto quanto ruim pra gente, pro representante brasileiro, né? Uma surpresa negativa, né? Mas faz parte, né? Mas a pole ficou pela primeira vez no ano com o nosso Lalau, né? O nosso pistoleiro austríaco aí. Ele realmente cravou a primeira pole do ano. A Ferrari, que estava muito boa em ritmo de corrida, né? Em classificação, ela estava realmente muito acertada. Não tinha nenhum grande erro o carro, então ele estava realmente rumo ao segundo título dele, né? Nada poderia abalá-lo nessa altura. Tem o Clay Regazzoni, que ficou em segundo também, né? Com a Ferrari também muito acertada. A Ferrari acertou em cheio tudo nesse fim de semana, né? Eles estavam bem focados mesmo, né? Realmente um fim de semana glorioso, diferente de agora, né? O negócio tá meio feio, uma bagunça aí, não sei o que tá acontecendo com a Ferrari, né? Tem que melhorar um pouquinho, muita confusão, ordem de equipe, sei lá o que. Em terceiro lugar, o James Hunt. James Hunt, que estava um pouco desesperado, né, com o acerto da McLaren aí. Por quê? Porque ele não queria ser desclassificado de novo, né? Não queria ser desclassificado novamente. Então ele estava andando com o regulamento debaixo do braço aí, sem causar grandes confusões, sem má interpretação de regra. Ele só queria realmente pontuar e ser feliz, estar vivo no campeonato. Isso era importante para o James Hunt nesse momento. Bem, os brasileiros na prova, né?
o José Carlos Passe ficou o melhor colocado em nono, né, com a Brabham Alfa Romeo, carro que estava sendo difícil, né, de tocar, de manter em pista, mas ele ficou inclusive à frente do Carlos Reutemann, que ficou em 12º, né? E infelizmente o Emerson Fittipaldi não se classificou, né? O corte foi o 26º, né? Até o 26º largava, e o Emerson ficou por 27º. Então a Copersucar não participou dessa prova, o Wingo nem foi, eles priorizaram só o carro do Emerson, mas não deu certo, né? O Jack Hicks também foi cortado, né? E o Guy Edwards. Então esses três não se classificaram para a prova. O Copersucar que estava em momentos de acerto aí, então é compreensível acontecer isso, né? Infelizmente o Emerson foi cortado da prova, mas o Passe estaria representando o Brasil na prova. Bem, então vamos ao início da prova, né? Prova um circuito bem difícil, né? Zolder, como eu disse, é uma pista muito pequena, né? Em termos de largura, isso dificulta bastante, né? Mas o Lauda consegue largar bem, né? Ele mantém a liderança, e o Hunt ele consegue também ultrapassar o Regazzoni já na primeira curva. Então o Hunt já estava vindo bruto, né? Estava vindo do jeito que ele gostava de vir, dirigindo no limite, né? Na volta 4, o Brambilla, né, sempre ele roda, né, roda sozinho, como é característico dele, né, é um cara muito agressivo e às vezes descabido, né, e cai para 14ª, né, só que ele abandona depois na volta 7 um problema na roda, né, a roda dele quebra por conta disso, né. É uma corrida um pouco movimentada no seu início, né. Na volta 9, o Latifi, o Laffite, né? Olha eu confundindo aí as eras, né? Ele tenta ultrapassar o Hunt na chicane, né? Os dois se tocam, né? Faz o Hunt perder tempo. O Hunt que já estava numa decrescente por causa do ajuste da asa dele, deixou o carro totalmente inguiável, né? Então o Hunt já estava caindo de posição, apesar de ter ultrapassado o Regazzoni. Nisso o Depailler aproveita, né? E ganha a posição dos dois, né? Depailler que também estava vindo uma prova muito boa, né? As Tyrrell P34 elas estavam andando decentemente, não estavam devendo nada a ninguém, né? Aí na volta 17 o Laffite ultrapassa o Hunt, né? Que era inevitável, né? O Hunt que estava com esse problema de estabilidade na traseira por conta dos ajustes lá, né? Para adequar o regulamento, o carro ficou terrível mesmo, né? Só que aí a Brabham já acende o sinal vermelho, né? Porque o Reutemann tem uma falha de motor, né? Que era algo comum na Alfa Romeo, né? Já também o Passe fica um pouco apreensivo com isso, né? Ainda na volta 17, né? O Ronnie Peterson, que vinha logo atrás do Reutemann, perdeu o rendimento, ele tenta desviar, perde o controle e bate forte, destruindo o carro dele, a marcha, né, nas barreiras de proteção. Na volta 18, o Patrick Depailler ultrapassa o James Hunt finalmente, né, continua terrível o carro do Hunt, né. Na volta 27, o Scheckter consegue ultrapassar o Hunt, então as duas Tyrrell já ultrapassam o Hunt, que está num momento deplorável, né, do carro. O carro está terrível mesmo, né. E realmente a McLaren, depois desse acerto, ela ficou prejudicada ao extremo mesmo, né? A regulamentação, eles fizeram meio que uma gambiarra que não deu muito certo, né? Bem, aí na volta 31, o Laffite, que estava vindo bem, né? Ele roda sozinho, depois de ser atrapalhado pelo Mario Andretti de Lotus, né? Mas ele consegue voltar sem perder posição, né? Então, menos mal pro Laffite, né? Na volta 34, fumaça, né, no carro do James Hunt, né? A caixa de câmbio foi pro espaço, né? E ele abandona a corrida na volta 36. Uma pena aí pro James Hunt aí, que tava no inferno na terra aí nessa corrida, né? Bom, aí vocês devem estar vendo essa movimentação, piloto correndo aí na beira da pista, né? É um momento um pouco crítico da corrida, eu diria, né? É o momento do acidente do Chris Amon. Chris Amon, ele bateu e capotou o seu carro, olha aí na imagem.
Essa é uma cena que, nessa época, né, poderia ser potencialmente fatal, né? Esse tipo de acidente era muito perigoso, né? Os carros não eram tão seguros quanto eram hoje, né? Risco de incêndio, eram tantas e tantas questões que a gente pode dizer que o Chris Amon aí saiu no lucro, ele saiu com um ferimento na mão, né? Depois desse acidente grave, um acidente que realmente nessas condições aí poderia ter custado a vida dele, né? A gente viu, tem precedentes de pilotos que morreram assim, né? Acidente semelhante, mas o Chris Amon teve sorte, né? Apesar de todo mundo zoar ele por ele ser azarado, né? O Bernie Eccleston disse uma vez, se o Chris Amon se tornasse coveiro, as pessoas parariam de morrer, né? De tanto azar que ele tinha. Nesse caso ele teve muita sorte de ter saído andando desse acidente aí bem grave, né? Olha aí, o carro completamente destruído, né? E aí a gente se encaminha pro final de prova depois desse acidentaço aí, monstro, que infelizmente não aconteceu nada com Chris Amon, né? Bem, na volta 58, infelizmente também o nosso Carlos Pace abandona, né? Com problema de bateria descarregada no carro, né? Começou a falhar tudo lá na Brabham Alfa Romeo, como vocês sabem, é um carro complicado. E na volta 70, né, a volta final, o Lauda vence a corrida sossegado, né? Ele garante um Grand Chelem, pole, vitória e volta mais rápida, né? E liderança de ponta a ponta. Ele é seguido pelo Regazzoni e pelo Laffite, né? Laffite surpreendendo, mesmo depois de rodar aprontadas deles lá, ele conseguiu pegar um pódio no terceiro lugar dessa corrida, né? Bom, depois dessa grande vitória aí do Lauda, né? Ele concedeu uma entrevista pós-corrida, onde ele falava que o carro dele estava sobreestressando muito, né? Ele pensou que estava com um problema de pneu ou de suspensão, ia até entrar nos boxes, mas em vez disso ele pilotou com mais cautela, né? O carro progrediu bem e ele conseguiu ganhar a corrida, né? Em vez de parar no box para ver o que tinha, ele meio que esticou e ganhou a corrida. O James Hunt sofreu algumas críticas lá, porque ele estava pilotando loucamente um carro inguiável, né? E o Patrick Depailler deu uma cutucada no Hunt, né? Porque o Hunt tinha falado do Jarrier, né? Em Long Beach, né? Tinha falado do monte lá, à beira da pista, xingando. E o Depailler, que estava também competindo com o Hunt, deu uma cutucada. Ele falou assim: ele pilota de forma muito agressiva, nos forçando a ficar atrás dele. Se o Hunt diz que os pilotos franceses são loucos, isso não lhe dá o direito de agir dessa maneira, né? É uma cutucada lá porque o Hunt falou mal do Jarrier, né? Quando eles se enroscaram, e o Patrick Depailler, como francês, comprou a briga, dessa vez com o carro inguiável do James Hunt. Mas assim, o Lauda saiu dessa muito bem, né? O Hunt saiu super prejudicado, ainda mais que em Jarama anularam a vitória dele. Então, vocês imaginem como é que tava o Superstar. Ele devia estar assim, com uma mente de poucos amigos como nunca se viu, né? Mas foi esse o resultado em Zolder, né? Bom, e aí está, né? By F1 Stats, né? As curiosidades aí desse GP, né? As curiosidades de Marcos aí, né? Essa foi a 10ª vitória, apenas a 10ª vitória do Lauda, né, na Fórmula 1. Então, esse foi o resultado em Zolder, né? Espero que vocês tenham gostado. E próxima semana a gente vê o que a gente vai trazer de legal aí para vocês. Se um review, se alguma curiosidade da indústria automotiva, se alguma outra curiosidade histórica. Deixem suas recomendações aí, que a gente tenta fazer aqui os vídeos que vocês quiserem aí, pessoal. Então, muito obrigado por acompanhar e até a próxima, até o próximo review ou até o próximo vídeo. Vamos ver o que dá e vamos ver a Fórmula 1 aí contemporânea aí, que o negócio tá doido, né? Realmente tem muita polêmica já. Acompanhe as nossas lives aí que tá show. Valeu, pessoal, obrigado.